Preparação Enem 2015, aula 27. Mais uma aula de geometria analítica. Nela, vamos demonstrar a fórmula da área do triângulo. Se A, de coordenadas x1, y1, B, x2, y2, C, x3, y3, são vértices de um triângulo ABC, figura abaixo. Temos aqui a figura. Então, a área deste triângulo, em função das coordenadas de seus vértices, pode ser dada por A, área, igual a meio módulo de D, onde D é o determinante das coordenadas dos pontos A, B e C. Vamos demonstrar isso. 1. Sabemos da geometria plana que a área do triângulo é dada pelo produto da base, medida da base, vezes a medida da altura, sobre 2, ou metade da medida da base, vezes a altura. Neste caso, nós desejamos a área do triângulo, mas é em função das coordenadas dos vértices do triângulo, não em função de suas medidas, como fazíamos lá na geometria plana. Para isso, nós precisamos de quê? A base, em função das coordenadas dos vértices, e a altura também em função das coordenadas do vértice. Então, vamos lá. A base é a distância entre os pontos B e C. Distância dos pontos B e C, que é a base do triângulo, vai ser o quê? A diferença das abscissas de C e a abscissa de B ao quadrado, mais a diferença entre a ordenada de C e a ordenada de B ao quadrado. Temos aí a distância BC, ou a base do triângulo. Vamos agora calcular a altura do triângulo. Mas o que é a altura do triângulo? É a distância do ponto A à reta que contém a base BC. Então, nós temos que calcular, temos que ter a equação da reta de BC. Para isso, basta aplicar a condição de alinhamento. Os pontos B e C e um ponto qualquer da reta BC. Por exemplo, um ponto de abscissa é x ou y. Então, nós temos aqui a condição de alinhamento de 3 pontos. Desenvolvendo esse determinante, nós temos essa expressão aqui, lógico, usando a regra de sair, x, y2, 1, y, x3, x2, y3, menos x3, y2, menos x, y3, menos x2, y, igual a 0. Agrupando os termos em x, então nós vamos ter y2 menos y3x. Agrupando os termos em y, nós vamos ter x3 menos x2y, mais x2, y3, menos x3, y2, igual a 0. Isso aqui é o valor de A, que é o coeficiente de x. Isso aqui é o valor de B, que é o coeficiente de y. E aqui é o termo constante C. Então, esta equação pode ser escrita na forma AX mais BY mais C igual a 0, que é a equação da reta BC. B. A altura H é a distância do ponto A à reta BC. Então, a altura é a distância do ponto A à reta BC. Então, basta pegar a equação de BC, substituir o x e o y por x1 e y1. E o A por x, y, aliás, y2 menos y3, que é o valor de A ao quadrado. E o valor de B, x3 menos x2 ao quadrado. Então, nós temos aqui a altura. Nós temos aqui a altura do triângulo, a altura H, em função das coordenadas do vértice. Como nós já temos a base, e temos a altura, estamos prontos para escrever ou concluir o nosso raciocínio. Substituindo o resultado obtido em 3 e 4 na expressão 1, área meio, base vezes altura, sobre 2, ou metade da base vezes a altura. Então, nós temos metade vezes a base. Nós calculamos lá, y3 menos y2 ao quadrado, x3 menos x2 ao quadrado. Está lá no item 3. No item 4, nós temos a altura. Copiamos lá a altura. Observamos aqui que essa expressão e essa são iguais. Você poderia voltar lá e vai pensar, mas aqui está y2 menos y3 e você escreveu aqui y3 menos y2. Lembrando aqui que y3 menos y2, y2 menos y3 são expressões iguais. Então, para facilitar a simplificação, eu já escrevi igual para não... Por que eu estou simplificando esse termo com este?
porque estou multiplicando e dividindo por o mesmo valor. Então eu posso eliminar esses dois termos. Como eliminando esses dois termos, então a área vai ser meio. O que sobrou? O determinante. Que determinante é esse? É o determinante onde x1 e y1 são as coordenadas do ponto A, x2 e y2 são as coordenadas do ponto B, x3 e y3 são as coordenadas do ponto C. Módulo, porque esse determinante pode ser tanto positivo como negativo, e a área é sempre um número positivo. Então, a área é um número positivo. Então, nós temos que calcular o determinante e tomar o módulo do determinante. A metade do módulo do determinante é a área do triângulo, conforme queríamos demonstrar.